Aí, bora. Olá. Aqui eu só vou mostrar como que funciona a criação de personagem pro Warhammer, pro RPG do Warhammer, né? Warhammer Fantasy, quarta edição nesse caso. Foi lançada acho que 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, enfim. Tem 2 jeitos de fazer essa criação de personagem, eu vou mostrar os dois. Primeiro eu vou mostrar o mais rápido, que é a criação de personagem usando o Foundry VTT, tá? Só um adendo, de vez em quando vocês vão me ver olhando pra cá, que é porque onde eu consigo ver como é que tá gravando as coisas, tá? Mas enfim. Então eu vou fazer primeiro usando o Foundry VTT, que é a ferramenta que hoje eu uso pra jogar, tanto pra mestrar quanto pra jogar de fato. E eu vou mostrar depois como que a gente faz a criação de personagem no modelo antigão, vulgo rolando dado, papel e tal. Eu vou usar um PDF aqui que é preenchível, e aí a gente acompanha pelo PDF também, tá? Na minha opinião é mais divertido você criar ali na mão, né? Porque eu gosto desse processo, eu gosto do processo de criação de personagem, eu acho ele divertido. Mas aqui não deixa isso menos divertido, não é o caso. Ele só deixa ele mais rápido, tá? É mais fluido, tá? O jogo ele foi feito para criação de personagem pensando na ideia de você usar a aleatoriedade, então o randômico ali, para você, enfim, ter um pouco mais de aleatoriedade. Não significa que você não pode criar o personagem que você quer. Se você tem um personagem em mente, você vai e você cria o personagem do seu jeito, mas é um jeito legal de você ter ali alguma coisa diferente, né? Algo a mais para você, em como você usar, tá? Eu vou só arrumar o zoom aqui, só dar reiniciar o zoom para ficar maior aqui para vocês. Eu geralmente jogo com um zoom reduzido, tá? Então vamos lá. Dentro do Foundry tem 2 jeitos de você fazer isso. Você pode vir aqui no chat e digitar um /char. Ele está até mostrando aqui o comando no caso. E aí ele vai te dar as instruções e você vai fazendo tudo por ali. Ou você pode vir na parte de criação de personagens, de atores aqui, e você clica no botão de criação de personagem, ele vai trazer aqui, e aí a gente consegue seguir por aqui. Eu vou fazer esse jeito porque, enfim, já é bem mais tranquilo, é bem fácil, já está bem direto ali, tal ponto. Não vou entrar muito no detalhe das habilidades que ele tem aqui, tá? Eu vou entrar mais no detalhe da criação de personagem. E aí, para questão de talento, habilidade, essas informações, aí vale mais a pena se você já tiver um personagem que você tem um desejo de criar, ou quando você estiver fazendo no aleatório mesmo, vai lendo sobre as habilidades ali, o que cada talento faz, o que cada habilidade faz, para você de fato criar um personagem de acordo com o que você tá querendo ou com a experiência que você quer, tá? Eu não vou inicialmente fazer um personagem mágico, tem algumas regras a mais para esse tipo de personagem, eu entro num detalhe depois, aí eu faço um segundo vídeo explicando. Na verdade, seria um terceiro vídeo, né? Porque vai ter as 2 criações de personagem. Eu faço um terceiro vídeo explicando especificamente como é que funciona para um personagem mágico, visto que ele tem um talento obrigatório que ele tem que pegar. E ele não é autosselecionado. Então, quando você está criando o seu personagem, você tem que especificamente escolher esse talento. Senão você não vai conseguir usar nenhum tipo de magia, tá? Então vamos lá. Primeiro passo na criação de personagem, como eu disse, se eu cliquei aqui em Character Creation, aí ele me traz para essa tela inicial. Eu primeiro preciso escolher a raça ou a espécie do meu personagem, tá? A lista, tem aqui a lista do módulo core, só do livro base, ele vai trazer só o humano, anão, halfling e os 2 tipos de elfo, que é o High Elf e os Elfos da Floresta. A diferença entre um e o outro é que uns, que no caso são os Wood Elves, até meio estranho, eles são mais isolados do que os outros, tá? E a diferença é como que cada raça é vista dentro desse universo que a gente está falando, que é o universo de Warhammer, que especificamente a gente está falando do antigo mundo, né, do velho mundo. Eu vou até puxar aqui o cenário de onde que a gente está. Essa é a região onde o jogo se passa, onde o core, né, ele se passa aqui no Império. Tem outros livros que você consegue comprar que ele vai te puxar aqui para Bretônia, ele vai te puxar um pouco mais aqui para Kislev, enfim, tem algumas outras coisas que você consegue trazer a mais, tá? Não vamos focar nisso no momento. Então, cada raça, ele traz ali a descrição, um pouco da história dessa raça, enfim, e a opinião das outras raças em cima dessa raça específica. Então, por exemplo, se eu vou escolher o humano, ele me fala aqui o que os humanos pensam sobre as outras raças, tá? Sobre os anões, sobre os halflings, sobre os 2 tipos de elfo, ele traz um pouco dessa visão, tá? Então é legal dar uma lida, até pra você ver, e também porque tem algumas carreiras que são específicas de algumas raças. Os humanos, quase todas as carreiras eles têm acesso, porém tem algumas que só elfos têm acesso, tem o Slayer, por exemplo, só o anão tem acesso. Então é legal você se inteirar um pouco antes de você escolher a raça que você quer, tá?
Aí dentro do jogo, se você comprou a expansão dos arquivos do Império, ele traz uma raça adicional, que é o Ogro. E aí você pode escolher o que como que você vai fazer. Você pode, como eu disse, escolher. Então eu clico aqui, eu seleciono e vida que segue. Só que eu não ganho nenhum bônus de experiência por isso. Ou eu rolo na tabela e eu ganho um ponto associado se eu decidir ficar com essa raça aleatória. Qual que é a questão? A maior chance é cair humano, tá? É 90% e eu não tô chutando um número, é 90% de fato de chance de cair humano, as outras são distribuídas dentro desses 10%. As mais difíceis aqui são os elfos, cada um ali é 1%, então no total a gente tem 2% para conseguir pegar algum tipo de elfo. As outras já tem um pouco mais de chance, mas enfim, o humano aqui é a grande maioria, porque eles são a grande maioria da população do Império, tá? Então eu vou rolar, e o resultado que cair eu vou manter, humano, como eu falei. Eles se chamam de Reiklander por causa da região. Quando a gente fala do sul do Império, a região de Reikland, eles se chamam de Reiklanders, mas é tudo humano a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença. E aí, tá vendo aqui que eu ganho 20 pontos extras porque eu tô escolhendo uma raça que veio de maneira aleatória. Como eu disse, quase sempre vai cair humano. Carreira. Como é que funciona a carreira? Eu vou puxar aqui aonde a gente tá falando sobre as carreiras. Por quê? Porque tem uma diferença entre classe e carreira. Classe basicamente é um agrupamento das carreiras, tá? No que isso é importante? Por que a classe é importante? Aí, cadê a tabela de classes aqui? Ele não tá trazendo a tabelinha? Bom, eu tenho que achar essa tabela aqui. Tem uma tabela com as classes aqui. Por que a classe é importante? Aonde que ela entra no ponto aqui? Quando você vai escolher uma classe, eu vou até mudar aqui, ó, classe e carreira. Aqui ele tá me dando a lista aqui, ó. Elas são agrupadas por tipo. Então eu tenho classe acadêmico. Aí dentro do acadêmico, como ele tá mostrando aqui, eu tenho apotecário, engenheiro, advogado, freira, físico. Aí no caso aqui o physician, que ele tá falando, não é físico, é como se fosse um médico, tá? Aí priest, que é o padre, o estudioso, que é o scholar, e o mago, tá? Então ele separa em grupos. O que isso é importante? Por que isso é útil? Porque inicialmente vindo do D&D, pra mim isso aqui não fazia o menor sentido eu separar desse jeito, mas depois eu entendi o porquê. Quando você vai subir de nível dentro da classe que você da carreira que você escolheu, então vamos supor que eu escolhi engenheiro, e aí você vai ver que aqui dentro de engenheiro ele tem níveis. Então eu começo como estudante, aí eu vou subindo até eu chegar em engenheiro contratado. Como é que funciona isso daqui? Se você quiser subir de nível, tem um custo associado, X. Só que se você quiser trocar de carreira, tem um custo X vezes 2 se você estiver dentro da mesma classe. Se você estiver fora da classe, é um custo vezes 3, tá? Então tem uma diferença aí. Então, novamente, ou você rola e você aceita o que ele rolar e você vai ganhar um bônus. Se você quiser, você pode escolher alguma, só você tem que se atentar às questões de troca de classe, porque o custo vai ser mais alto para você, e tem que ter uma história associada com isso. Aí você tem que sentar com seu mestre e decidir como é que funciona essa troca de carreira, em que momento que você consegue fazer ela, e o tempo que você vai precisar para fazer isso, tá? Entre uma aventura ou outra não vai dar para fazer, né? Entre uma sessão e outra. Entre uma aventura ou outra talvez dê, dependendo do intervalo que for ali, beleza? Eu vou rolar e eu vou manter o resultado que vier aqui. Caraca, viu? Priest, né? Só porque eu falei, veio justamente uma das classes que eu tava falando. E aí eu vou aproveitar e falar sobre um outro negócio aqui. Como que funciona a rolagem aqui? Como eu disse, você pode rolar e aceitar essa primeira que veio. A segunda opção é você clicar em rolar de novo. Ele vai te dar mais 2 opções, então você vai ter 3 opções para escolher uma delas. E aí ele te dá metade da experiência. Eu vou fazer isso, só pra vocês verem como é que funciona. Aí ele vai rolar aqui mais 2 vezes. Ele não tá nem jogando no chat aqui, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Aí ele me trouxe aqui, ó, dentro da mesma, com exceção do Village, que é totalmente fora, ele me trouxe aqui o Scholar, que também é dentro da mesma classe, ele tá aqui, ó, inclusive, e o Villager, eu não lembro dentro de que classe que ele tá, mas é só abrir aqui que a gente consegue ver. Ele tá dentro de Peasants, que é pessoas normais, né, o clero, tá? Então tá aqui dentro, que fica mesmo ali junto de caçador, de místico, de batedor, enfim. Então tá ali também. Dentro disso, novamente, posso escolher uma.
Se eu não quiser, eu seleciono uma, eu não ganho nenhum ponto. Uma que não esteja nessa lista, tá? Então aí vamos supor que eu quero pegar ali a do padre aqui, né? Que ela vai até o lecionador, tá? Então eu vou selecionar essa, eu clico aqui em Choose Initiate, ele vai me dar 25 pontos, eu dou um Submit, ela já está escolhida. Então vocês vão ver que eu já tenho uma espécie e já tenho minha carreira aqui também. Por último, eu posso escolher... Aí eu tenho que... Por último não, né? Aí agora eu começo a parte de atributos. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Eu fechei a outra aqui, não era pra ter fechado. Aí a gente volta aqui. Atributos, beleza. Aí como que funciona a parte de atributos aqui? Eu tô perdido. Atributos é um pouco mais fácil de você fazer. Tem uma tabela aqui que te ajuda, baseado na raça que você escolheu. Então, basicamente, é 2d10 mais 20 para cada um dos atributos que você tem na ficha. Então, é habilidade com arma à distância, que é Ballistic. Força, resistência, iniciativa, agilidade, destreza, inteligência, força de vontade e companheirismo. Tá. Aí as outras aqui, essas duas, né, que é fortuna, destino e resiliência, elas são pré-definidas, baseadas na raça que você tem. E aí você tem 3 pontos extras para gastar entre essas duas, e a movimentação, isso daqui a gente entra mais pra frente, tá? É o deslocamento do teu personagem. Beleza? Se a gente fosse fazer no papel, eu ia pegar 2 dados e a gente ia começar a rolar e vida que segue, com exceção do ferimento, que ele é baseado nos seus atributos ali, então é só essa continha aqui mais fácil, que é basicamente o bônus de força, mais 2 vezes o bônus de resistência, mais o seu bônus de força de vontade. Vou explicar sobre o bônus também em breve. Ou eu posso rolar aleatório e aceitar o que ele vai me entregar. Terceira opção é eu realocar. Tecnicamente, o que eu estou fazendo aqui na hora que eu rolo é como se eu estivesse rolando o dado normal, tá? Então eu cliquei aqui, ele me traz os atributos, as rolagens foram boas, são todos maiores de 10 aqui, então relativamente bom. Teve algumas altas também, teve esse 16 e um 15 aqui, que é bem legal. Tá, e aí, como que funciona aqui? Eu posso aceitar essa daqui, eu tenho 50 pontos já, 50 pontos já na minha ficha, então é mais 50 do que eu já tinha, que até agora é 45, tá aqui em cima, então ficaria 95. Ou eu posso reordenar. Eu não vou rerolar, eu só vou arrumar os números para encaixar melhor no que eu quero fazer. Eu ganho metade se eu fizer isso. E aí, como que você identifica o que é importante para você? Você tem que vir nas classes, na classe que você escolheu. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Priest e eu vou ver quais atributos para o Priest são importantes. Então, se eu vier aqui, ó, para o iniciado, que é esse símbolo aqui da cruz, para ele o importante é Toughness, resistência, agilidade e força de vontade. Os outros, esses que estão marcados, também são importantes, mas eles são de outros níveis. Tá vendo o símbolo aqui, ó? Por exemplo, para o Priest, que é o padre mesmo, ele tem o Fellowship aqui marcado. Já para o High Priest, que é o chefe ali de uma igreja, aí ele já está falando que ele precisa, ó, da inteligência. E para o último nível, que é o lecionador, ele vai precisar aqui de iniciativa, tá? Então, é importante você ter isso em mente para você saber como que você vai alocar os seus pontos aqui. Então, aqui eu já posso dizer que eu não preciso de habilidade com arma, nem habilidade com arma à distância, nem força, nem destreza. São 3 atributos que para mim não vão fazer diferença. Eu vou realocar, porque ele caiu aqui em resistência, e eu preciso de um pouco de resistência. Ele está falando que no primeiro nível é bom eu ter. Ele é o meu atributo principal no primeiro nível, um deles, né? Então, eu vou dar um reordenar. Eu vou trocar... Deixa eu pegar um número aqui. Eu não preciso de destreza. Então eu vou pegar esse 12, vou jogar pra cá pra cima. Eu vou ficar com 9 de força e 9 de destreza. Não vou mexer em mais nada. Vocês viram que aqui já caiu automaticamente pra 25 pontos. E aqueles 2 pontos extras que eu tinha mencionado... deixa eu só tirar esse negócio aqui. Aqueles 2 pontos extras que eu tinha mencionado aqui... na tabelinha, que tá aqui, ó. 3 pontos extras estão aqui, tá vendo? Aí eu tenho que distribuir eles entre destino e resiliência. O que é cada um? Dentro da ficha, eu vou até puxar uma aqui para vocês verem. Vocês vão ver que tem aqui embaixo, ó, sorte, destino, vontade, né? Resolve, e a sua resiliência. Resolve não é tecnicamente vontade, é mais relacionado à sua dedicação, tipo, colocar sua mente em terminar alguma coisa, e a resiliência. O que é cada um desses aqui? O destino é você poder escolher não morrer. Basicamente é isso. Seja você tomou um ataque e você ia morrer e você fala pro mestre, ó, vou gastar um ponto de destino para eu não morrer. Não significa que o dano vai ser anulado, não é isso. É que você, em vez de morrer, você fica inconsciente. Basicamente é isso, tá? Ou você pode escolher que aquele ataque errou.
tá? Então o cara foi te acertar, ele te acertou e você fala, vou gastar um ponto pra esse ataque não me acertar. E aí ele não acerta, tá? E a resiliência é você persistir num acerto. Então, quando é assim, você rola o dado, você precisa passar naquele teste de alguma maneira, você falharia, e aí você gasta um ponto de resiliência e fala, me recusa a perder, e aí automaticamente aquilo vira um acerto. Só que ele vira um acerto marginal, ou seja, você vai passar quase, sabe? É a mesma coisa se você estiver fazendo um teste que é oposto. Se o cara foi melhor que você, você gasta um ponto de resiliência e você é um pouquinho melhor que ele, mas você consegue suceder, beleza? A sorte é um pouquinho diferente. A sorte você pode gastar para rerolar os dados conforme vocês estão jogando e ela recupera a cada dia que passa. Então, quando você descansa, você recupera ponto de sorte. Destino e resiliência, não. Destino e resiliência você só recupera se o mestre disser que você recupera. Para quem joga D&D é parecido com ponto de inspiração, tá? Então, beleza. Aqui no caso, por default, o humano ele tem 2 em destino e 1 em resiliência. Eu vou deixar igual aqui, então eu vou colocar 1 aqui e 2 aqui para ficar 3-3, tá? E aí eu tenho 5 avanços para alocar em algum desses meus 3 atributos, que é resistência, agilidade e força de vontade. Lembra que a gente estava olhando aqui quais eram os atributos principais do Priest? Então tá aqui, ó. Resistência, agilidade e força de vontade. Aí ele me dá os 3 aqui, eu tenho que colocar 5 avanços, tá? O que é 5 avanços? Eu basicamente colocar 5 pontos a mais. Então eu tenho que escolher aqui como que eu vou fazer, como é que eu tô de toughness. Eu tô com 12, eu vou aumentar toughness 12, agilidade eu tô com 13 e willpower eu tô com 13. Então esse aqui eu vou colocar um 2, e aqui eu vou colocar... não, aqui eu vou colocar 3, 1 e 1, beleza. E aí vai ficar mais ou menos parecido. Terminei, submit, ele já fez meus atributos, tá aqui, ele já me dá a soma certinho. Os 3 que eu coloquei, o avanço, eles contam aqui, tá vendo? Ó, força de vontade, agilidade e toughness, estão ali os avanços. Próximo passo. Próximo passo eu tenho o signo. O signo ele só vem com uma expansão que é os arquivos do Império, tá? Então uma vez que você pega essa expansão, ele vai trazer essa parte de... Cadê? Não tá escrito aqui. Bom, tem aqui, eu tenho certeza... Aqui, tá aqui. Os signos, ele me traz todos eles aqui. E aí, você pode escolher um específico. O que ele faz é, basicamente, ele te dá benefício e malefício. Ele vai te trazer um pró e um contra. Geralmente, ele aumenta algum atributo, mas ele também desconta algum atributo, tá? Mesma coisa, eu posso rolar, e aí ficar com o valor aleatório. Meu nariz tá coçando pra caramba. Ficar com o valor aleatório que ele me deu. Nesse caso, ele tá me dando um talento. Afinidade com animais, tá? Aí, só que ele tá me descontando 3 de toughness, de resistência. Eu posso aceitar e eu ganho 25 pontos, ou eu posso vir aqui e escolher um que eu quiser. Não vou mexer com isso, deixa ele do jeito que tá. E aí, é bom dar uma lida também aqui sobre o signo, porque ele diz um pouco como que o seu personagem vai se comportar. Então, pra quem gosta de roleplay, é legal dar uma lida pra ver mais ou menos como é que funciona, como é que a personalidade do seu personagem vai ser, tá? Eu vou manter esse daqui, que é o bode engraxado. Nossa senhora. Beleza. Aí ele tá aqui embaixo. Próximo passo, talentos e habilidades. Aí deixa eu só mudar aqui. Tá. Vocês viram que a gente não mexeu com ponto de vida, com wounds, né? Que é aqui é o ponto de vida, que é ferimentos. Porque o sistema já fez automático, mas é uma conta, tá? E aí quando a gente for fazer no PDF, a gente faz essa conta ali juntos, beleza? Aí, como é que funciona aqui nas habilidades e nos talentos? As habilidades você vai escolher 3 habilidades para ganhar avanços. Como eu disse, avanço é basicamente você dar um ponto a mais. Então você vai escolher 3 habilidades para ganhar 3 pontos e 5 habilidades para ganhar 3... 3 habilidades para ganhar 3 e 3 habilidades para ganhar 5, perdão, tá? Novamente, monta baseado no que você está imaginando que você vai precisar. Nesse jogo, mesmo as classes mágicas precisam de um pouco de habilidade de combate, porque não é sempre que você vai conseguir conjurar uma magia. Então é bom você pensar nisso. A não ser que você tenha um personagem... eu vou dar um exemplo. Tem uma deusa que ela é contra você iniciar um combate. Então agora, se você for atacado, você tem todo o aval dessa deusa para poder se defender. Se você atacar alguém, você ganha pontos de pecado e, consequentemente, você não consegue acessar as bênçãos dela, tá? Então tem algumas coisas que você tem que levar em consideração quando você tá montando o seu personagem, pensando no que você quer e como que vai ser o seu roleplay, tá?
Então, aí nesse caso, vamos lá. Eu vou escolher 3 aqui, manter a calma. Eu vou colocar aqui, porque eu tô pensando em, como eu peguei um priest, eu vou pegar alguma bênção ali, então eu preciso manter a calma quando eu for aplicar a bênção em alguém. Eu vou pegar também, provavelmente eu vou escolher essa deusa para mostrar para vocês como é que funciona ali, então eu não vou escolher nenhuma de ataque para pegar 5, mas eu vou colocar ela aqui, caso eu seja atacado eu tenho que saber como me defender. Eu vou colocar aqui a arte de negociar, aqui vou dar 3 pontos, e de colocar conhecimento aqui também sobre Reichland, sobre caso aconteça alguma coisa eu queira saber. Aí aqui eu vou colocar Charm, para eu, enfim, precisar convencer alguém de alguma coisa ou pedir ajuda ali, pedir alguma doação, eu tenho isso daqui. E eu vou colocar o idioma aqui de Wastelander, que é fora da região das cidades ali, se eu quiser ter alguma coisa mais pro norte ali para conversar com alguém, beleza? Sobre os talentos aqui. Tem esse talento, ele vai cair para todas as carreiras, independente de quem é, dado que seja humano. Isso só acontece com humanos, tá? O que isso aqui significa? Quando você atinge uma idade, que no caso aqui do jogo ele coloca como 10 anos, um dos noviços, enfim, dos seguidores de Mor, que é o deus da morte, ele te dá um oráculo e ele te fala como que você vai morrer. Se você morrer do jeito que ele falou que aconteceu, basicamente o seu próximo personagem tem metade da experiência que esse personagem tinha quando ele morreu, tá? E isso é algo que você tem que alinhar com o mestre ali, como é que funciona. Todos os humanos vão ter isso, tá? Sem exceção, beleza? Isso é um talento que todo humano vai ter em comum, tá? E aí os outros dois, ele vai te dar a opção Seve e Suave. O Suave ele vai te dar mais 5 de companheirismo e o Seve, se eu não me engano, é mais 5 de inteligência, é isso mesmo, tá? E aí você escolhe um dos dois aqui, eu vou deixar o mais 5 de inteligência aqui. E aí você vai rolar 3 talentos aleatórios. Tá vendo que aqui apareceu esse símbolozinho aqui, ó? Por que isso aqui aconteceu? Porque ele caiu 2 vezes o mesmo. Aí você clica aqui e ele vai rolar mais um. E aí eu vou ter o Marksman, que pra mim não vai fazer muito sentido, que ele me dá mais 5 em armas à distância, que é o Ballistic Skill. Ele vai me dar a Ler e Escrever, o que é ótimo, porque significa que eu vou ter a habilidade de aprender outros idiomas mais facilmente. E, consequentemente, eu vou conseguir trocar carta com alguém. E, automaticamente, ele já me deu Suave também, o que pra mim foi bom, tá? E aí, dentro disso, olhando para as classes aqui, como a gente estava vendo, ele também tem habilidades que são específicas dela, para cada nível dentro dessa classe. Lembrando que você sempre começa no primeiro, nesse caso do Priest é o iniciado, e aí ele me fala quais são as habilidades que eu tenho acesso como um iniciado. Atletismo, calma, resistência, intuição, conhecimento de teologia, percepção, orar e pesquisa, tá? E aí são as mesmas habilidades que estão aqui, tá? E ele me dá 40 pontos para eu alocar e distribuir entre todas elas, tá? Basicamente, se eu não me engano, 8 é 6? Então não tenho que fazer a conta de cabeça. Não, acho que é 6. Se você colocar... Vamos lá. O cara não sabe fazer conta, porra. Não é, claramente não é. Então... Não tem problema. Então eu coloco 2 aqui e 2 aqui. Não. 5? 5, pronto, 5 em todo mundo, beleza. E aí, fora isso, eu tenho que escolher mais um talento desses aqui que estão aqui embaixo. E aí, aqui também, dá uma lida sobre o talento para encaixar no que você está querendo comprar, construir de personagem. No caso do Priest, eu possivelmente vou pegar esse daqui, que é o Bless, que isso significa que eu tenho acesso as bênçãos que eu posso dar, dado o deus que eu escolher. Então, se eu vier aqui, por exemplo, você vai ver que tem uma lista de deuses aqui. Aqui eu falei que é a deusa da misericórdia, a Shalia. Ela, por exemplo, um dos mandamentos dela é que você não pode matá-la. Nunca mate, a não ser que em sua defesa, defesa pessoal. Ou quando você estiver seguindo, lutando contra alguém que seja um seguidor dos Flylords, né? Tá? Do Flylord, beleza? E aí, só que, por exemplo, eu tenho que sempre ajudar as pessoas sem nenhum julgamento, baseado somente nas necessidades daquela pessoa. Então tem algumas coisas aqui que é legal dar uma lida pra você ver como é que funciona, tá? Então esse é um que possivelmente eu vou pegar. Eu só vou dar uma olhada no Holy Visions pra ver o que é.
Você vê claramente o trabalho que os deuses fazem em volta de você. Você pode automaticamente saber quando você entra em um lugar sagrado. E você pode fazer um teste de intuição e receber uma visão. Muitas vezes obscura e vista através de alguns paradigmas do seu culto ou da sua crença individual. Não. Eu já tenho ler e escrever, então eu vou pegar o Bless aqui, tá? Que é, novamente, para eu poder acessar essas bênçãos. E aí, uma vez terminado, a construção da ficha já está quase completa. Agora o que falta é só a parte de trappings, que são os itens, tá? Os itens que o seu personagem vai ter ali inicialmente. Pode negociar com o seu mestre também para você pegar alguma coisa adicional. Aí aqui é os detalhes da ficha, nome, idade. Eu vou jogar no aleatório. Vamos ver. E aí colocar o sexo aqui também. Aí o que é ambição curto prazo e ambição longo prazo? Vamos aqui, eu vou até descer aqui para vocês darem uma olhada. Ambitions, tá aqui. Como é que funciona isso? O que é cada um? Uma ambição a curto prazo, basicamente ela vamos pegar aqui o meu Priest como exemplo. Eu quero encontrar... uma pessoa me pediu ajuda para encontrar um ente desaparecido. Minha ambição a curto prazo é ajudar essa pessoa a encontrar esse ente que ela pediu. Qual que é um longo prazo? Eu quero virar o Papa, digamos assim, um lecionador, eu quero virar o head da igreja ali, tá? Isso é uma ambição a curto prazo. A longo prazo. Qual que é a diferença entre uma e outra? Quando você alcança a sua ambição a curto prazo, automaticamente você ganha 25 pontos de experiência. Quando você alcança longo prazo, você ganha 500 pontos de experiência. Isso aqui é algo que também é legal você sentar com o mestre e conversar com ele para você montar algo que esteja de acordo com o que ele acha ok ou justo, tá? Não dá pra você pensar num negócio gigantesco que você nunca vai alcançar. Então é legal vocês pensarem em algumas coisas, tá? Feito isso, basicamente acabou, a ficha tá pronta. Você tem os bônus de experiência aqui, tá? Então no caso eu tenho 95. E aí na hora que eu clicar no Submit, aí criou. Aí ele vai trazer a ficha pra você. E você tem aqui, ó, 95 pontos de experiência ainda pra gastar. Como que funciona você usar esses pontos? Basicamente aqui, lembra aqueles atributos que são principais da sua classe, que eles estão inclusive aqui, ó. Esses atributos aqui que estão marcados no caso no nível iniciado, que é o nosso caso aqui, eles estão aqui com um maisinho, tá vendo? Se você colocar o mouse em cima, ó, ele vai falar ali quanto que custa. Então, cada avanço aqui vai custar 25 pontos, tá? Não é barato. Porém, o que você ganha por uma aventura, às vezes dá pra você fazer isso aqui relativamente rápido, tá? O movimento tá aqui, os wounds ele já calculou, tá aqui, como eu disse, ele faz esse cálculo automático. As habilidades você também compra, e você compra somente as que estão aqui, então você só consegue ter acesso a elas por aqui, e elas estão todas marcadas. Quando ela tá com esse check aqui, esse checkzinho, é porque ela já tem 5 avanços, e o custo dela é X, então nesse caso é 15. Quando ele tem um maisinho, que eu acho que eu não tenho nenhuma com um mais aqui, aí o custo é menor, se eu não me engano é 10. E significa que ela tem menos de 10 avanços, tá? Ou de 5 avanços. Quando ela passa de... eu não lembro quantos avanços, o custo vai mudar de novo, tá bom? Os talentos, mesma coisa. É que eu já tenho quase todos os talentos que eu tenho acesso. O único que ficou faltando aqui foi o Visões... Visões... Holy Visions, eu não sei atrás, Visões dos deuses, sei lá. Foi o único que ficou faltando aqui, tá? Aí, pra comprar um talento, custa 100 pontos, tá? Então, eu tenho 95, eu não conseguiria comprar. Mas aí, bastaria eu clicar aqui, ele vai me falar aqui, ó, você quer adicionar esse talento, ele custa 100 pontos. Se eu tentar aqui, no caso, dar um yes, ele não vai deixar porque eu não tenho 100. Ou eu posso falar que é de graça, porque o mestre pediu pra eu pegar, alguma coisa assim, tá? Com isso, a ficha tá pronta. Aí, como eu disse, tem que alinhar a questão dos itens aqui, aí alinha ali com o mestre e tal, ver como é que funciona. Se você, no nosso caso aqui, que eu peguei uma classe que ele obrigatoriamente segue alguma entidade, algum deus, por causa das bênçãos que ele tem que dar, eu vou abrir a habilidade aqui, o talento aqui de bênção, e aí vamos falar sobre isso daqui. Então a ficha tá aqui. Eu tenho que escolher algum dos deuses que tá aqui. Por quê? Porque eles me dão acessos a bênçãos diferentes. E milagres também. Milagre, para você usar milagre, você tem que ter um talento específico, assim como eu comprei aqui o talento de bênção, tá? E aí,
as tanto milagre quanto bênção, cada deus tem o seu acesso. Então eles têm a sua lista de coisas que eles conseguem dar. E aí você tem que escolher um específico para o que você está querendo fazer, e você tem que seguir o que ele está falando aqui. Se você não segue, você vai ganhando ponto de pecado. E aí, o que isso significa? Significa que fica mais difícil você conseguir executar uma bênção. A bênção é basicamente um teste de habilidade. Então você teria que vir aqui na ficha, e tem o orar aqui, o pray, e aí você faz um teste de oração. E, enfim, se você passar, você consegue aplicar bênção, senão você falha. Mas para cada ponto de pecado tem algumas coisas aqui que tem que levar em consideração, tá? E sobre criação de personagem aqui dentro, basicamente é isso. Não tem muito mais. Eu entrarei em mais detalhes sobre essa questão de magia, bênção, milagres mais pra frente, num outro vídeo, que aí eu vou falar sobre personagens mágicos e falar um pouco sobre como que funciona isso no universo de Warhammer. Originalmente falando no livro, a magia ela tem uma pegada um pouco diferente de como funciona no D&D, e ela existe, as pessoas conhecem, mas ela não é tão comumente vista como é no D&D, tá? Então aqui tem algumas restrições. Nesse universo específico dentro do Império, o Império controla o uso da magia. Então para você ser um mago, para você poder usar até mesmo bênção, você tem que ser licenciado pela igreja, pela escola da magia. E existem pessoas que vão atrás que elas meio que monitoram esse controle, que são os caçadores de bruxa, tá? Justamente os Witch Hunter, né? Então, que inclusive é uma carreira que você pode escolher aqui dentro também. Eu acho que eu tenho um jogador que pegou essa carreira, inclusive. Cadê? Eu acho que ela tá em Warriors, não. Rangers. Aqui, ó. Tem uma carreira aqui que se chama Witch Hunter, que é justamente os caras que caçam esse tipo de coisa. Tem uma questão também sobre a carreira, que as pessoas que são dessa carreira, eles tendem a ser bem preconceituosas com outras raças e com pessoas que usam algum tipo de magia, sejam bênçãos ou sejam magia mesmo, tá? Então é bem legal, assim. No grupo que a gente tem atualmente, inclusive, tem um cara que tá seguindo esse caminho, só que também tem um cara que tá seguindo o caminho de mágico, e tem um personagem que ele é uma freira. No caso, é uma personagem, né? Então é bem legal, assim, você ver essa mistureba e ver como é que as coisas acontecem. Então, pra questão da criação da ficha, é isso. Como eu falei, não tem muito segredo. O Foundry deixa ela bem simples, bem linear, bem rápida. Dito isso, a ficha tá pronta. Eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando como é que é a criação usando o método manual. É um pouco mais demorado, mas é divertido também, é legal de fazer. Aí a gente faz junto aqui, eu tenho um PDF que dá pra preencher, e a gente vai seguindo pelo PDF, fazendo todos nós. Certo? Valeu, muito obrigado, até mais.